Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Luz Cabração. Hoje a gente vai falar sobre o novo filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha Um Novo Dia. Vamos destrinchar aqui um pouco sobre ele, ver os pontos positivos, negativos e críticas com e sem spoilers. Então presta atenção quando vier o aviso de spoiler e vamos lá! Quando eu saí do cinema, me perguntei, nossa, eu gostei bastante desse filme, hein? Porque esse novo filme do Homem-Aranha acerta justamente aonde os antigos filmes do CM erraram. Antigos que não são nem tão antigos assim, né? Ele entende melhor o personagem. Ele estabelece quem é o Peter Parker. Entende melhor o amigão da vizinhança. E consegue transformar isso numa boa história. Só que na hora de tirar o 10, ele dá uma escorregadinha. Então, deixa o like, se inscreve no Luz Cameração e vem comigo entender por que esse filme pode ser um dos melhores Homem-Aranhas dos últimos anos, o até melhor do CM, mas ainda não tá no mesmo nível dos melhores do Sam Raimi. Bora comigo. Galera, fazia tempo que eu não saía tão empolgado de um filme do Homem-Aranha. Olha que eu não tava botando muita fé não, não tava esperando um grande espetáculo da Marvel, com multiversos, portais ou ameaças globais, mas saí muito satisfeito com essa parte no cinema, porque a gente voltou a ver um Homem-Aranha mais raiz. Teve toda uma preocupação, um esmero, um cuidado com as cenas de movimentação, foi utilizado mais efeitos práticos e um pouco menos de CGI do que no habitual dos filmes anteriores. É possível se reconhecer o Peter Parker novamente, com dilemas morais, trabalhando ali na Nova York, fazendo. Na Nova York é ótimo, né? Em Nova York, é, lidando com elementos do dia a dia, improvisando, tendo cenas de movimentação muito bem pensadas, interagindo com os ambientes. Então, assim, isso foi muito bom. Teve lutas criativas, rápidas e fáceis de acompanhar. A gente consegue ver que toda a coreografia foi pensada em trazer a gente para dentro do que a gente via nos gibis. Se você procurar ali algumas cenas, vai ver que muitas das cenas do filme são icônicas capas de gibis do Homem-Aranha. Então, a gente pode ver que o Destin Daniel Crater, que foi o diretor desse filme, que também dirigiu Shang-Chi, usou muito desses efeitos de luta sem CGI, né, para dar mais, como posso dizer, uma forma orgânica ao filme, né, menos computadorizada, algo mais humano mesmo, né, menos digital. Falando em um tom mais real às coisas, temos aqui uma Nova York muito mais presente, né? Não só como palco de uma grande batalha, ela faz parte da história. O Homem-Aranha não é simplesmente um herói que mora lá. Ele interage, ele é da cidade, da comunidade. A gente estava tão acostumado a ver o Homem-Aranha trabalhando para impedir grandes catástrofes, destruições do planeta, que a gente tinha até esquecido as origens do personagem, né? Que ele é aquele cara que se preocupa com um assalto que está rolando na esquina de casa. E não necessariamente pedir que o planeta exploda. A história também tem um tom mais maduro. Continua tendo humor presente, mas ele não interrompe todas as cenas emocionais. Os conflitos recebem mais espaço, o silêncio é respeitado, e até as escolhas parecem carregar um peso maior. Isso torna o filme muito mais interessante. Até que parece que eu só amei o filme, né? Mas tem muitas outras coisas que a gente ainda vai falar aqui. Fala pessoal, agora a parte com spoilers. Então, se você ainda não viu o filme, volta aqui depois pra gente continuar nossa resenha. Se não, bora comigo. O primeiro ponto que eu acho que dá uma baixada no hype dessa trama é o fato da gente ter muitas ideias e pouco espaço para elas se desenvolverem. Temos uma excelente antagonista. A Jean Grey como vilã é uma coisa muito interessante, muitas possibilidades a serem exploradas, porém não tem tempo de tela o suficiente para que essas coisas sejam desenvolvidas. Então, o roteiro precisa chegar a um ponto, mas para isso ele corta partes que poderiam ser importantes para a trama e acaba deixando ela um pouco mais rasa. Também temos a questão da facilidade para a resolução dos conflitos. Um conflito que parece ser grande vira uma coisa mínima com 2, 3 minutos de raciocínio científico. Tudo bem, a gente está falando de um Homem-Aranha mais tecnológico, que foi introduzido assim pra gente desde o começo, o Homem-Aranha do Tom Holland. Mas
o fato das coisas se desenvolverem muito facilmente tira o peso das decisões. Então acaba que parece que a gente não tá tendo peso na tomada das decisões. Então fica tipo assim, temos que chegar lá. Então vamos cortar, vamos fazer com que a resposta saia milagrosamente da mente deles. E é sobre isso e tá tudo bem. Mas na minha opinião, isso tira um pouco do brilho do filme. Poderia ser melhor. Um outro ponto que me tira um pouco da trama é a questão das vitórias serem fáceis demais. São trazidos grandes problemas, mas eles são resolvidos como se fossem muito fáceis. Isso acaba tirando o peso da tomada dessas decisões, como o fato do Peter priorizar o Homem-Aranha e não sua vida pessoal. Isso gera consequências, consequências que ele tem que lidar com isso. E o fato de você minimizar isso faz com que essas consequências pareçam pequenas, que elas não são importantes, quando na verdade elas têm um grande impacto. Na trilogia do Sam Raimi e também nos filmes do Andrew Garfield, a gente via as consequências do Homem-Aranha ser priorizado e o que isso fazia com Peter Parker. Aqui a gente vê isso, mas isso é feito de forma muito rasa. Então, não tem o mesmo peso que deveria ter. E isso pode tirar um pouco a gente da trama. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. E também faz a gente ficar pensando, poxa, mas é só essa consequência mesmo? Para algo que foi anunciado com algo tão grande, tão difícil, a solução vai ser tão simples mesmo? Apesar de tudo que eu falei agora há pouco, esse filme é muito bom, gente. Eu saí do cinema extremamente satisfeito. Ele funciona muito bem. Ele faz algo que nenhum filme anterior do Tom Holland tinha conseguido fazer: entender melhor quem é o Peter Parker. Muda isso, mostra quem é realmente também o Homem-Aranha, que apesar de sua vida pessoal estar se desmoronando, está sempre focado em ajudar os outros. Nesse filme aqui temos a interpretação mais sólida de Tom Holland como Peter Parker. Um Peter Parker mais maduro, com dilemas, com problemas, tendo que tomar decisões que de fato afetam sua vida. Então, o filme mostra uma versão desse Miranha do CM que a gente não tinha visto ainda. E é muito bacana ver isso, ver o Homem-Aranha voltando às suas origens, o que a gente costumava ver no desenho, o que a gente viu na primeira trilogia do Sam Raimi, nos filmes do Andrew Garfield. Então, para mim, esse filme aqui é um 8,5 de 10. Ele tem uma excelente história, porém pouco desenvolvida e pouco aproveitada, mas consegue ser bem coerente com o que a gente espera de um filme de super-herói. Traz boas cenas de ação e nos mostra um Homem-Aranha que a gente gosta de ver e que a gente quer ver. Para mim, essa é a minha análise final sobre esse filme. Mas é isso, pessoal. Talvez não seja o melhor filme do Homem-Aranha, mas é um bom filme do Homem-Aranha. Algo que a gente estava querendo ver já faz algum tempo e que nos dá esperança de onde esse Homem-Aranha pode chegar. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acreditam que esse filme realmente deu a roupagem que o Miranha merecia? Foi um acerto esse filme pro CM, pra Sony? Me contem aí nos comentários. Qual foi o maior acerto e qual foi o maior erro? Deixe a opinião de vocês. E por favor, não se esqueça de deixar o like, compartilhar com aquele amigo apaixonado por cinema e se inscrever no Luz Câmera Ação. Eu sou o Alex e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!